Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança e Cidadania de hoje vai abordar como que foi o seminário de segurança pública, o seminário de modernização das polícias judiciárias que aconteceu lá na Faculdade de Direito. Vocês vão ver como que foi a dinâmica deste encontro, modernização das polícias judiciárias. Vocês vão ver os desafios que temos pela frente, não é isso? Para apurar crimes complexos. Vocês vão ver a fala de uma das pessoas que hoje é uma das maiores autoridades no assunto, Dr. Jesus Trindade Barreto, ele que é o nosso chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais, também já foi presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conhece profundamente dessa temática que tem tudo a ver com vocês. Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. A intenção aqui é trabalhar um pouco essa ideia de ciência de polícia investigativa numa intenção de compor uma agenda de perspectivas e desafios para essa polícia de investigações, um pouco dessas reflexões. E para isso eu retorno aqui ao ano de 78, onde tive a oportunidade de entrar aqui nessa chamada Casa de Afonso Pena, para lembrar que foi por ali, um pouquinho depois de 79, que a ditadura resolveu amansar. Em 79, para quem não se lembra, deu-se a edição da lei de anistia, e foi logo após a sua vigência que retornaram ao país uma série de militantes que haviam sido, ou por força de lei, ou até mesmo por força de prudência pessoal, tinham sido mandados para fora do país. E aquele momento inicia, de certa maneira, a emergência do debate público na sociedade brasileira acerca de todo esse vício autoritário que caracteriza a história brasileira. Naquele momento, eu me lembro bem aqui nesse pátio de cima, como as pessoas se manifestavam, de todas as escolas da FMG, muitas vezes com a polícia do lado de fora, estabelecia de uma forma muito contundente essa separação entre polícia e sociedade. E eu acho que é nesse caminho que nós ainda, por incrível que pareça, passados mais de 20 anos, estamos a trabalhar e a batalhar no sentido de recolocar os sentidos, não só jurídicos e institucionais, mas também psíquicos, dentro de uma ideia de psicologia social. Ou seja, nesses anos, final dos anos 70, início dos 80, lembrando que 84 foi o movimento das diretas já, das diretas já, que não vingou da maneira como a população reivindicava, mas nesse momento estava se trazendo para a tona do debate público sobre os problemas e sobre as vergonhas que o sistema autoritário trazia para o país. Vergonhas essas, entre as quais há das práticas policiais que se faziam em nome de um regime ilegitimamente instalado. Portanto, é nesse momento que algumas instituições de Estado resolvem, de certa maneira, a vã alerta, porque não tinha a Constituição ainda, resolvem em 88, como sabia, resolvem, de certa maneira, sentar no divã, como se estivessem procurando um psicanalista descobrir qual é o meu lugar, qual é a minha identidade. Assim fez, me parece, por exemplo, o Ministério Público, veja que o Procurador da República que vai me suceder. Assim fez o Ministério Público, que até essa ocasião, se todos se lembrarem comigo, era uma instituição extremamente vinculada à ideia acusatória, à ideia persecutória. O Ministério Público, nesse período, não dormindo no ponto, mas também entrando em uma toalha internacional, eu diria que tinha um bonde mais rigoroso passando à sua porta, descobre que não era o melhor negócio trabalhar simplesmente em função do sistema penal. E em função disso que ele vai desaguar na Constituição de 88, abrindo o leque da sua atuação no sentido de, principalmente, potencializar os direitos individuais, os direitos garantidos individuais e coletivos. E assim que ele vai trabalhar com inquérito civil público, uma série de coisas,
que passam a aderir de maneira muito mais vigorosa o mandato político dessa instituição. Enquanto isso, as polícias de investigações brasileiras ficavam murmurando pelos cantos, reclamando dos direitos humanos, como se esses direitos tivessem sido impeditivos da sua maravilhosa trajetória na história brasileira, que era de torturar pessoas em instrumentos medievais, como, por exemplo, o pau-de-arara. Essa palavra, eu não sei se tem equivalente lá, mas é isso, torturar pessoas em instrumentos medievais, como era o tal do pau-de-arara. E, a contrário senso, reclamando dessas coisas, deixando de pensar nas coisas mais imediatas, no sentido de dar a elas uma resposta a esse psicanalista que estava diante do divã. Enfim, o que você vai fazer com isso de investigação brasileira na ordem democrática? Submetendo-se aos direitos e garantias individuais, como há de ser e como é em qualquer democracia. Como é que você vai renovar o seu mandato? Como é que você vai reconceitualizar a sua técnica? E eu já estou usando a palavra técnica, porque ela não quer dizer exatamente ciência, mas para daqui a pouco falar do tema central do Estado. Técnica é um atributo da ciência, não é a ciência em si. E aliás, esse fetiche tecnológico, com toda a reverência, a brilhante apresentação, eu quero também problematizar. Não sei se a questão das polícias é só se incorporar a maravilhosas técnicas de redes que o Facebook da vida proporciona a qualquer criança de 14 anos. Não sei se é só isso. Porque essas coisas estão à disposição de todo mundo, inclusive de quem pratica atos ilegais. Mas é isso também, evidentemente. Essa é a característica do mundo que nós vivemos. Como é a característica de qualquer época da civilização? Que uma tribo primitiva, quando transforma a árvore num carro de boi, carregando a roda, etc., está fazendo tecnologia e consertando no seu tempo. Portanto, nós não precisamos ficar muito animados com a ideia de que tecnologia em si mesma é a solução do mundo. Aliás, vale a pena ver o antropólogo Henrique Castro Navas, padre mineiro, que já faleceu aos 12 anos, e fala muito bem essa questão. Nos avisa para ficarmos menos entusiasmados com a tecnologia, porque há dimensões muito mais profundas do que ela na construção da vida política e da vida individual de cada um de nós. É nesse mundo, principalmente, que emerge a ideia de ciência. Ela fica mais clara nos discursos capacitados da sociedade civil, de alguma maneira isso migra também dos operadores das organizações públicas. Mas vai lembrar, por exemplo, de um grande epistemólogo, que é o Karl Popper. Eu vejo o Marcelo Couto aqui, que é um molecada do civil muito versado de Karl Popper, que nos traz uma advertência muito importante sobre ciência. Diz o Popper, em linhas bem gerais, se eu tiver colocado o Marcelo Assene aqui, que eu faço a correção, que a ciência não é o lugar da verdade. A ciência é alguma coisa que nos entrega a inteligência humana de maneira um pouco mais organizada. E na medida em que ela organiza o discurso da inteligência humana, ela também, com esse mesmo discurso científico, portanto, organizado, à disposição para ser falseado. A tal da teoria da falseabilidade do Popper. Ou seja, para o Popper, e me parece para algumas pessoas de bom senso, mas o Popper era um intelectual de peso, com imersão de lugares importantes, a ciência não é nenhum oráculo religioso da verdade. A ciência é apenas um construto que se coloca à disposição até que outro diferente, melhor do que ele, o falseie e vem em seu lugar, para tentar melhorar as relações, inclusive políticas, instrumentalizar decisões políticas de uma sociedade. Então, é nessa concepção popperiana, por exemplo, que a criminologia crítica vem desafia o direito penal. E, embora não muito tematizado, eu quero crer que desafia também as organizações policiais investigativas. Porque é preciso reconhecer que existe uma crise no discurso jurídico penal como plataforma nuclear das políticas de controle social. É preciso reconhecer que nesse ambiente surge também, competindo com as ideias meramente persecutórias do direito penal, ideias de gestão político-administrativa
que apontam para uma superação dialética da visão exclusivamente persecutória. Nota que eu não estou negando o direito penal. Eu estou dizendo que nós temos outros discursos no mapa que vão desafiar a polícia a sair de uma racionalidade persecutória. O que é isso? Eu trabalho exclusivamente para pegar o criminoso. E recolocar o policial, não obstante também essa tarefa, no papel de gestor público, no gestor mitigante do fenômeno criminal. E alguém poderá perguntar, mas isso aí não seria para a polícia que faz a coisa ostensiva, tem equipe gratuita, civil, militar, seria militar que está funcionalmente com isso? Mas nós vamos descobrir que de repente não é assim. Nós vamos talvez refletir, onde eu quero chegar aqui, que nós precisamos flexibilizar essas verdades que nos foram ditas, com as quais nós todos nos acomodamos do ponto de vista da subcultura das polícias e também do sistema penal como um todo, eu diria, magistrados, promotores, advogados e mesmo a clientela, vamos chamar assim, essa palavra perigosa, cliente, terrorismo, a clientela do sistema penal. Nós temos que reconhecer, meus amigos, que existe uma certa agitação crítica e autocrítica sobre o modelo organizacional das estruturas policiais. Por isso é que se fala muito de lei orgânica, e se pensa que essa falta de lei orgânica é uma panaceia, ela é quase uma pedra filosofal, ela vai nos dar uma resposta definitiva para nossos dramas e angústias. Mas eu fico perguntando se nós temos reflexões para lançar na tal da lei orgânica alguma coisa melhor do que o que nós temos feito, lembrando do filósofo Hadrush, lá que fala: eu não quero saber de melhorar o direito penal, eu quero saber de como fazer algo melhor do que o direito penal. Disse isso lá em 1934, se alguém me engano, se não foi na década. Essa crise organizacional vai afetar também o próprio modelo de carreira, as carreiras policiais. Como é que eu faço investigação? Quem é que faz? Como é que se dá a divisão interna no trabalho para uma organização que vai fazer a investigação de um fato que o direito lá vai dar um nome? Eles chamam de crime. O direito não veio de um jeito, a ciência social pode nomear de outro. Então, essa agitação crítica é uma agitação no mapa da racionalidade do nosso modelo de estruturação orgânica desse corpo chamado polícia investigativa, que vai se lançar no mundo democrático, complexo, crivado de discursos renovadores e tensionado pelas diferenças que há nesses discursos. Não bastasse o problema organizacional, e aqui eu estou falando como é que se estrutura, do ponto de vista funcional, as organizações da Polícia Federal, as polícias civis. Tem também as carreiras. Que carreiras são essas? Nós vamos na Polícia Civil de Santa Catarina e descobrimos que lá tem uma carreira que chama psicólogo policial. Mas mais grave ainda é que a gente vai lá e descobre que esse psicólogo policial faz laudo para a academia. Ou seja, ele é policial ou ele é psicólogo da academia? Mas ele é, para os efeitos legais, policial, primário, coisas que são consequências desse ponto de vista legal. A gente tinha aqui em Minas Gerais todo dia auxiliar de necrópsia. Para quem não sabe, os policiais que tem muitos aqui, é o sujeito que trabalha como médico legista, simplesmente trabalhando nos cadáveres. Olha, carreira policial. Nós temos em São Paulo rádio-operador. Então é uma profusão de nomes que tenta atender uma racionalidade técnica de determinado período de tecnologia, mas que não traduz efetivamente uma modelagem científica do ato de investigar crime, que, abstraindo do direito penal, processual penal, é o ato de ir lá na realidade descobrir como determinada coisa aconteceu, seja esse um crime contra a pessoa, seja um crime contra o patrimônio, essas outras coisas que tem na lei penal. Então, há uma crise também procedimental, quer dizer, deriva da estrutura organizacional e deriva da nomenclatura e da concepção de carreiras, uma crise de procedimento. Nós temos uma polícia que investiga dentro de um lugar chamado delegacia, que é um prédio, intimando pessoas para irem lá. Quando tudo indica que o adequado é que essa investigação seja feita lá, no calor do acontecimento em que pessoas estão fora do direito, estão se desentendendo. Ainda que esse desentendimento seja um crime grave como é o crime de homicídio. Mas é isso que está. Por que nós chamamos de polícia científica? Eu pergunto aqui ao auditório, por que a gente traduz aí nas nossas polícias como polícia científica? Qual é o setor? Perícia. Todo mundo falou perícia. Por que ciência é só aquilo que se faz no âmbito da chamada perícia criminal? Por acaso o estatuto da epistemologia, que é universal,
não diz que existem ciências naturais, ciências sociais, ciências humanas? Então eu pergunto, e o outro lado desse mundo não laboratorial? Ele é suscetível de uma ordenação técnica e científica? Um epistemólogo dificilmente deixará de responder que não, esse mundo é passível sim de uma aplicação técnica. E exatamente porque nós vamos perguntando essas coisas é que, por exemplo, as academias de polícia não têm curso de lógica. Mas, meu Deus do céu, entre 1000 coisas que eu faço, uma delas é trabalhar com lógica. Lógica do pensamento científico, vou além. Uma aplicação mais pontual dos domínios da lógica, que é uma coisa da filosofia. Não estuda isso como se eu não tivesse que encadear raciocínios, podar raciocínios, estruturar raciocínios dentro de uma certa ordenação, e aí tem lógica formal, tem lógica material, tem lógica dialética, e assim vai. Mas nós não sabemos nada sobre isso, que parece me interessar, porque tem uma ideologia que está sobrevivendo aí na cultura, na cultura policial, de que polícia é faro, polícia é vocação, polícia é intuição, próprio de um ou de outro, isso se aprende, isso é teoria. E são esses discursos subliminares, que na verdade vivem quase no plano do norte das polícias, é que faz com que elas fiquem, polícias de investigação, principalmente, estagnadas no lugar. A partir disso, isso gera uma crise interna nas polícias, gera disputa pelos poderes internos. Todo mundo sabe o que nós estamos falando. A disputa pelo poder dentro da comunidade interna e perante a comunidade externa. E aí fica. A partir daí eu proponho a vocês uma reflexão. É uma dúvida de caráter quase que original. Consciente ou inconsciente? A investigação é destinada exclusivamente ao processo penal, que é a meta punitiva, ou a investigação também é uma atividade de gestão técnica e científica na busca de uma descrição metódica de um cenário de manifestação da violência? Veja que eu estou propondo uma reflexão. Eu investigo a partir das exigências do processo penal no modelo brasileiro. E eu não estou negando que isso tenha que acontecer. Eu estou apenas dizendo que toda a cultura policial está sendo montada a partir do direito processual penal. Não se autonomizou a ideia de uma gestão autônoma, não se autonomizou a ideia de uma gestão própria da investigação como um ato modelar, engenharia de produção. Não, a gente ficou condicionado às exigências quase, muitas vezes, mas nem sempre, tipicamente burocráticas. Portanto, peço licença aos colegas delegados aqui, tem muita coisa para assumir, me parece, sugerir que a gente assuma que, em boa medida, modelos burocratizantes estão derivados do inquérito policial. Tecnicamente, nós sabemos que não. Se for fazer uma medida, não é exatamente a mesma coisa. A Constituição fala polícia judiciária e apuração das infrações penais. Tecnicamente, não. Agora, na prática, nós temos transformado o inquérito numa investigação em si mesmo. Quer me parecer que, no modelo vigente, o inquérito é o lugar de estruturação do ato investigativo. Por essa razão, o referendo é acusado por ele ter sido um espaço de poder. Eu acho exagerado. Eu tenho muitas coisas aqui que me parece exagerado. Para alguns autores, como o Kant, por exemplo, ele acha que é justamente o inquérito a razão de ser o desprestígio da investigação do próprio presidente, do delegado. Porque acredita o Kant, dentro da nova universo de pesquisa, que ele é um mecanismo modernizado da legislação e da cultura do mundo político no instrumento. E é um argumento que nós devemos olhar com respeito, mas estou dizendo que estou convencido, como um todo me agita um pouco, me perturba um pouco os argumentos dele. Então, ele seria um instrumento burocrático e metaforicamente um oráculo da linguagem juridicista extremamente dependente da pulsão política judicializante. O delegado estudar assume uma espécie de anatomia de certo, eu estou roubando a expressão do Marcelo Couto, porque o delegado tem que ser uma espécie não explicitada de juiz de instrução, porque não é isso, como juiz institucional, e ao mesmo tempo uma espécie de ordenador inconsciente do ato investigativo, que acaba ficando muito mais agarrada à formalização cartorial do que a gestão técnica e científica do ato investigado. Agora, isso gera um conflito entre partes, as pessoas estão reivindicando os lugares uns dos outros. É perícia, delegado, é agente, é não sei o que, esses nomes estão clicando dentro do campo, por conta da hegemonia dentro do campo. Se eu não puder, quase aos 54 anos, como sendo vendo a morte lá no fim do túnel, eu não vou deixar de falar o que eu vou pensar. Os
cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Então isso gera um conflito desagradável e que não é construtivo, no meu juízo, da maneira como está colocado, por nenhuma das entidades. Nenhuma. Não, eu falei com o Renato que não iria aqui para bater palma para ninguém. Acho, inclusive, eu pessoalmente, que a formação em direito não é uma condição suficiente para a presidência da investigação. Mas acho que é uma condição, e aqui eu vou invocar outro pensador importante, gosto muito de ciência, que é o Paulo Gouveia Santos, para dizer assim, é uma condição prudente para um resultado decente. Se essa for uma afirmação razoável, a de que a formação jurídica não é suficiente, resta agregar a ela um saber adicional, que seria agregar a teoria geral do ato investigativo. Mas eu também, no meu entorno, não vejo essa teoria escrita em lugar nenhum. Não há uma teoria geral do ato investigativo. Há uma idiosincrasia residual que vem do direito penal. Perícia é isso, tudo naturalizado do ponto de vista dominado. Reúne tudo no papelório e ele tirou uma conclusão. Então, eu estou simplesmente falando em deslocar o elemento jurídico da centralidade do processo, mas mantendo como um elemento fundamental no processo, é evidente, principalmente no campo das garantias, para que a democracia sobre a qual falávamos no início seja efetivada no instrumental de apuração. Vai dizer, mesmo um criminoso repugnante, que às vezes suscita em cada um de nós individualmente o desejo até de agir extralegalmente, do ponto de vista moral, visto que qualquer um de nós, fora lá a máquina de computar é visto que a gente tem sentimentos, às vezes, duros. Mas, como profissionais do Estado, precisamos fazer valer as questões, os fundamentos dos princípios da democracia. Então, é ali que me parece que está a ideia de tirar isso como elemento central e buscar uma autonomização do ato investigativo, e aí eu estou falando até de pensar numa legislação que tenha essa autonomia, uma legislação que possa permitir, inclusive, tirar os poderes executivos, não é para o judiciário, como alguns imaginam, não tem sentido o judiciário ficar com uma base operativa. A tese do Ministério Público também me parece imprópria. Eu fico pensando num conselho tipo CNJ que possa gerir isso em nível nacional com seus correspondentes estaduais, exigindo o provimento adequado pelo Poder Executivo, mas com uma gestão independente de um conselho plural, com presença de todos nós. Me parece uma coisa interessante, já que estamos num mundo assim. Por isso não pode ficar sem controle. Acho que todo mundo aqui tem essa consciência cívica. Por isso tem que ser controlado. Até acho que não deve ser só pelo Ministério Público. Um conselho como também pelo Ministério Público, mas não só. A meu juízo. Então, a cientificação. Então, caminhando aqui para encerrar, porque os 5 minutos ali já começaram a correr. As perspectivas de uma coisa como essa não são muito promissoras, mas estão, me parece que, insinuadas em algumas dimensões. A autonomização ou independentização, ou coisa que vai, cognitiva e legal da investigação é uma dessas perspectivas, na linha que eu acabei de dizer. Ainda que ela se autonomize, ela vai apontar também para o processo cognitivo. Por quê? Porque uma das coisas que eu vou fazer nas políticas públicas de segurança é punir pessoas, de preferência com penas melhores do que as que nós temos ali, que são ruins, e que parecem que não resolvem nada. De preferência bem melhor, mas vamos punir, responsabilizar as pessoas. Não com esse modelinho de pena alternativa que tem aí, e nem com esse modelinho das penas duras que se tem. Mas talvez, com um arranjo dessa natureza, a gente abra a perspectiva para uma reflexão de um modelo cognitivo muito mais responsável, muito mais eficaz do que nós podemos ter imaginado. Eu acho até que aquele Francisco Campos, lá no Código de 40, na década de 40, quando falou lá de algumas coisas da exposição de motivos, o Francisco Campos estava suscitando algumas questões criminológicas, trepidação moral dos fatos, as áreas do detetivismo, algumas expressões que ele usou lá, me parece que abriam, chamavam as consciências para pensar um pouco na dimensão mais criminológica do fato do que propriamente no aspecto puramente punitivo.
talvez indicando, talvez uma percepção deles, que esse assunto de segurança pública não resolve só lá na comissão. É disso que nós estamos falando. A Polícia de Investigação tem como categorizar melhor esse tipo de carreira criminal e oferecer para sistemas adjacentes proposições redutoras e preventivas da criminalidade. Acredito que a investigação tem todo o elemento para fazer isso, porque ela é, ainda que não queira, alvo de dimensão etnográfica. Terminou? Eu vou fazer a término, né? Dizendo, podando aqui o final que tinha, já estava correndo e cortei algumas coisas, para dizer isso. A tentativa aqui foi simplesmente dizer o seguinte: nós temos um ambiente político que pede de maneira veemente uma mudança profunda do sistema de controle social. O sistema penal é um dos elementos do sistema de controle social. A dimensão da prevenção tem tudo a ver com a investigação, porque a investigação consegue classificar, consegue enxergar aspectos de natureza sociológica, absoluta, antropológica, dentro da antropologia cultural, fundamental. E ao perceber isso, ela pode gerar uma pauta para sistemas adjacentes, como de saúde, educação, etc. Não há esse diálogo, a investigação pode contribuir. Em resumo, uma investigação lá no caderno escrito serve para o judiciário, mas serve para outros lugares, para a mesa de governança da sociedade. E se isso é uma verdade, tudo indica que isso aí tem uma perspectiva razoável. Se isso é uma verdade, isso está desafiando de mexer nas estruturas organizacionais e os conceitos tradicionais que tem isso. Não é simplesmente falando, não pode ser formado em direito, tem qualquer, claro. Mas isso tem uma razão de ser. É preciso mexer nessa história, porque ele está parado desde lá do tempo da última ditadura, e é meu juiz está parado desde que ele é gente. Ficou parado mesmo no devido. E acho que todos nós estamos sofrendo muito com isso, e pior, as pessoas que sofrem crime sofrem mais do que a gente. Obrigado. Então, minhas amigas e meus amigos, gostaram do programa? Tema importante. Novidades, né, para que possa ser transformado, alterado, modernizado essa estrutura de segurança pública que temos hoje. O crime tem modernizado, tem aumentado as suas fronteiras a cada dia. A cada dia que passa, vemos mais recrudescida, mais estratificada a atividade criminosa, não é verdade? A polícia tem que se organizar também, mas para isso precisa de meios, precisa de investimento, precisa de quebras de paradigma. Dr. Jesus foi muito feliz na sua fala. Esperamos que na próxima semana possamos trazer notícias mais interessantes ainda do que essa. Esperamos contar com você. Esperamos que na próxima semana contemos com você. Até lá, se Deus quiser. Muito obrigado.